Quero agradecer primeiramente a Deus, a Tupana, a oportunidade maravilhosa que Ele me concedeu, de nesses dias ter tido a oportunidade de compartilhar com vocês a palavra de Deus, alguns testemunhos, do nosso ministério, do trabalho que o Senhor tem feito através da nossa vida. Eu quero estender aqui de coração o meu agradecimento ao pastor Giovanni de Jesus, pastor Giovanni Cruz, pastor Highlander e todos os demais pastores. Eu agradeço a vida dos discipuladores, agradeço a vida dos que já estão mais tempo, dos que chegaram agora aqui no seminário. Para alguns é novidade, para outros já estão acostumados com esse ritmo aqui, Então, o meu coração assim é só gratidão. Eu sou muito consciente que certamente poderia estar no meu lugar pessoas muito mais capacitadas. Eu tenho certeza que existem pessoas com mais gabarito do que eu para estar aqui nesse altar falando para vocês. Tenho plena certeza disso, tenho consciência disso, tenho muitas limitações, mas se Deus nos concedeu essa graça, que toda glória, que toda honra e que todo louvor seja dada ao Senhor Jesus. Então eu estou aqui representando a nação indígena, o povo indígena, a voz indígena que se faz ouvida hoje nos nossos dias. Não só eu, mas tem outros também que Deus tem levantado para serem apregoeiros da palavra de Deus. Muito bem, dadas aqui essas considerações, eu quero ler um texto sagrado que está inserido no livro dos Salmos. Livro dos Salmos, número 2. Salmo de número 2, eu quero ler o versículo de número 7 e versículo de número 8. E eu quero que vocês me ajudem, tá bom? Quero que vocês recitem esses versículos. Vamos lá? 1, 2, 3. Muito bem. Este salmo, ele é considerado um salmo messiânico. Considerado, na verdade, um livro poético. Mas também ele é um livro profético. Ao contrário do que muita gente pensa, para os judeus, para a nação de Israel, o salmo não é um livro. Os salmos é um inário. Então, os judeus, eles cantam os salmos. A gente lê como livro. Eles cantam os salmos. Se fosse a harpa cristã para o assembleano, o cantor cristão para o batista, Então, os salmos, na verdade, ele é um inário. É o inário oficial de Israel. Mas que contém profecias relacionadas à vida, à obra e à ação do Messias. E entre os salmos proféticos nós encontramos este salmo de número 2, aonde o próprio Deus diz assim: proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os confins da terra por tua possessão. Antes de Jesus nascer, milhares de anos atrás, houve uma profecia acerca dele, em que nesta profecia está escrito que Deus dará ao seu filho os confins da terra por sua possessão, em que ele dará por herança os gentios, dará por herança os povos. E é muito importante nós saber que nenhum outro rei na face da terra jamais teve essa promessa. Embora a história da humanidade vai nos mostrar que muitos reis, que muitos imperadores tentaram fazer isso, lutaram para conquistar povos, lutaram para conquistar nações, em parte foram bem-sucedidos, em parte foram vencedores, mas se nós olharmos toda a história, nós vamos ver que todos os reis da terra, que todos os governadores, que todos os imperadores não conseguiram alcançar este propósito final. Eles todos tentaram, mas não conseguiram o que queriam: dominar o mundo, dominar todas as nações, dominar todos os povos, e todos eles se frustraram, porque Deus, ele havia feito uma promessa de entregar ao seu filho todas as nações da terra, todos os povos da terra, e entregar os confins da terra como sua herança, como sua possessão. Amém? Eu quero trazer nessa manhã o tema para essa mensagem: é tempo de conquistar. Só existem duas maneiras de possuir, de se apropriar:
através da força do braço, do esforço e através da herança. Quando nós falamos através da força, olhando assim dentro do parâmetro bíblico, é o resultado da guerra, é o resultado do empreendimento militar, é o resultado da força. Mas também existe a conquista, a forma de possuir através da herança, que é bens conquistados por meio do esforço de outra pessoa, que te entregou uma herança, Muitas pessoas aqui com certeza já receberam herança de alguém que conquistou um dia alguma coisa, ou irá receber. Seus pais conquistaram, seus pais construíram, e você irá, consequentemente, receber os bens dessa conquista. Mas conquistar sempre foi uma obsessão dos grandes reis da terra, dos grandes imperadores da terra, que empreenderam campanhas, que empreenderam batalhas sangrentas, violentas, com o propósito de conquistar nações, de conquistar seus bens, de conquistar os bens que eles possuíam. E até hoje isso acontece. Nos nossos dias, nos dias em que nós estamos aqui vivendo, nós nos deparamos vez por outras de guerras que surgem de repente, E essas guerras têm como um objetivo não só conquistar território, mas conquistar o bem que está naquele território, conquistar as riquezas que estão no solo. Nenhuma nação faz guerra contra outra sem nenhum propósito, só com o propósito de guerrear, de jogar uma bomba, de jogar um míssil, de matar alguém. Não, a ideia deles sempre é extrair a riqueza que aquela nação possui ali, seja no seu solo, no seu subsolo, seja qualquer que for riqueza. Esse é uma das principais obsessões. E a história nos mostra que desde o início, em que as nações se formaram, surgiram homens com esta ideia, com esta mentalidade. Surgiram grandes reis, grandes governantes, grandes imperadores, que tentaram de fato conquistar o mundo. Alguns tiveram no início algum sucesso, mas se nós formos ver o final da sua história, todos eles caíram, todos eles se frustraram. E olhando para a história bíblica, nós vamos encontrar pelo menos 4 grandes reis, 4 grandes imperadores que dominaram reinos, dominaram governos, subjugaram nações e reis, conquistaram territórios. O principal deles, e o primeiro deles, foi um rei que vocês com certeza conhecem, já ouviram falar dele, que foi o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia. O rei Nabucodonosor é considerado o maior, o primeiro e o maior de todos os imperadores da face da terra. Nenhum governo, nenhum reino depois dele foi tão glorioso, foi tão grandioso como o império do rei Nabucodonosor. Inclusive eu gostaria de estimular vocês a procurarem depois um documentário, que eu gostei muito desse documentário, que fala sobre Babilônia, passado, presente e futuro. É um documentário que fala da grandiosidade do reino babilônico no passado, que fala da influência do reino babilônico no presente e que fala profeticamente do governo babilônico no futuro. Então é uma visão profética, que fala do passado, do presente e do futuro. Quando você começa a olhar o documentário e se aprofundar dele, você vai ver que o Império Babilônico, a Babilônia, ela foi uma cidade esplendorosa. Quando você começa a descobrir a geografia de Babilônia, a maneira como ela foi construída, que inclusive hoje, se nós temos nas cidades os nossos bairros, dividido por casas, por bairros, tudo isso é resultado do que foi feito em Babilônia. Nabucodonosor chegou a construir uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que foi os Jardins Suspensos, que ele fez em homenagem à sua esposa, que morava no Egito, e por conta dela estar com seu coração apegado ao Egito, a natureza, as árvores, os jardins, Nabucodonosor simplesmente fez um jardim suspenso. A sua casa ficava no centro de Babilônia, o rio Tigre passava no meio da cidade, irrigava a cidade. Então era uma cidade fantástica. A entrada de Babilônia, os muros de Babilônia, é uma coisa assim fora do normal, fora do comum para aquela época. Então, por essa razão, Babilônia é considerado o primeiro e grande império de toda a história da humanidade. Só que esse império teve começo, mas também ele teve um final. A história vai nos contar que os babilônicos, eles foram derrotados e humilhados por um outro império, do qual eles zombaram, inclusive. A Bíblia chega a nos dizer que quando Nabucodonosor morreu, houve outros sucessores, e o último rei da Babilônia foi Beltesazar, e um dia em que
o governo da Pérsia guerreou contra a Babilônia, estando fora dos muros da cidade. As muralhas da cidade de Babilônia eram muito altas, muito largas, com a capacidade de passar 2 carros juntos um lado do outro. Os portões de ferro, as portas de bronze, os ferrolhos de ferro, do jeito que a Bíblia falava, né? E os babilônicos, eles simplesmente zombavam dos seus inimigos. Os soldados nas muralhas zombavam dos seus adversários que lá embaixo tentavam invadir, tentavam sitiar, tentavam invadir aquela cidade babilônica. E diz a Bíblia, ou diz a história, que enquanto eles estavam ali, né, zombando, eles estavam num dia em que eles estavam comemorando ali um dos seus deuses, celebrando um dos seus deuses. Belsazar simplesmente, ele cometeu um equívoco muito grande. Ele cometeu um erro brutal, grotesco, que foi pegar os utensílios sagrados da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha guardado, escondido nos seus tesouros, e ele, para se aparecer, ele, para mostrar que ele era o cara, que ele era o tal, que ele era o grande rei, ele simplesmente manda trazer os utensílios sagrados da casa de Deus e profana aqueles utensílios. Bebe os seus vinhos, come as suas comidas sacrificadas aos seus ídolos, e ali dá um grande banquete aos seus maiorais. E enquanto ele estava se banqueteando com os seus maiorais, a Bíblia nos fala que ele teve uma visão em que ele via uma mão escrevendo na parede, Mene, Mene, Tekel e Parsim. E quando ele tem aquela visão, ele fica desesperado, apavorado. E ali Daniel então dá a interpretação para aquele rei, dizendo que Deus havia pesado ele na balança e achado em falta, que o seu reino seria dividido entre os medos e persas e que ele iria cair. Enquanto isso está acontecendo, o reino, ou o governo, ou Ciro, o grande, estava lá fora com seu grande exército, tentando invadir Babilônia, só que eles não conseguiam invadir, eles não conseguiam entrar, era quase que impossível penetrar aquela cidade. Só que eles viam que havia um rio que passava por debaixo das muralhas, que dava acesso à Babilônia. E a história conta que numa só noite, eles conseguiram desviar o rio, e de madrugada à noite eles passaram por debaixo da muralha, e pegaram lá os soldados desprevenidos, embriagados, e naquele dia eles derrotaram aquele que era e que foi o maior império de todos os tempos, que foi o Império Babilônico. Então Babilônia caiu perante o rei Ciro, perante o imperador Ciro, imperador persa, que juntamente com outra nação se juntaram em aliança para derrotar os babilônicos, e Nabucodonosor não conseguiu ir adiante, nem o seu governo, nem o seu reino, nem os reis que vieram depois dele, não conseguiram continuar dominando o mundo, e eles caíram. Mas então se estabelece ali o rei Ciro, entre os reis e persas, que demorou algum tempo. O reino da Pérsia, o império da Pérsia e dos Medos, eles conseguiram conquistar também outros reinos, como a Ásia, o Egito, a Grécia, parte da Mesopotâmia, e este reino durou entre 550 a 330 a.C., mas que também teve o seu final, teve o seu fim em um outro empreendimento militar, dessa vez realizado por Alexandre Magno, o imperador grego. Novamente, outro grande império, novamente outro grande rei, novamente outro grande imperador que desejava, que cobiçava, que tentou conquistar o mundo e as nações, novamente se vê derrotado, novamente se vê prostrado, novamente se vê caído. E o Alexandre Magno, juntamente com o seu império, o Império Grego, eles começam também a dominar o mundo, começam também a dominar outras nações, como a Ásia Menor, o Egito, o Império Grego. Ele então dura até o ano de 166 a.C., e eles também chegam a cair. Agora eles caem diante de um outro grande conquistador, diante de um outro grande líder, chamado Júlio César, o imperador romano, que também, da mesma forma como os outros reinos, subjuga agora também o reino grego, domina o reino grego e passa a ter um império maior em extensão do que os demais, mas não tão glorioso e esplendoroso como foi o reino de Nabucodonosor. Muito bem, meus queridos. Eu queria que vocês agora viessem comigo para dentro da Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo de número 2. Essa mensagem que eu vos trago, apesar de ter em seu conteúdo aqui uma revelação escatológica, profética, ela tem tudo a ver com a ação de Deus através da obra missionária. Pode até não parecer. Estamos aqui agora entrando dentro de um campo escatológico.
que nos traz uma profunda revelação do que irá acontecer no final dos tempos. Nós estamos vivendo cumprimento das profecias. A igreja da atualidade, ela vive do que nós chamamos de princípio das dores. Antes de lermos alguns versículos aí do livro do profeta Daniel, deixa eu te chamar a sua atenção para o que Jesus falou acerca do final dos tempos, quando os discípulos o abordaram, perguntando que sinal haveria da sua vinda e do final dos tempos. Jesus, ele disse que no final dos tempos haveriam guerras, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, peste, fome e terremoto em vários lugares da terra. Só que se nós olharmos também dentro da história, nós vamos ver que boa parte dessa profecia proferida por Jesus, ela já se cumpriu. Porque nós já tivemos 2 grandes guerras mundiais. O mundo já tem sido marcado por diversas epidemias e doenças, assim, terríveis, que dizimaram milhares, centenas de pessoas. Nós estamos vivendo o que Jesus chama de princípio das dores. Por que princípio das dores? Porque Jesus compara o princípio das dores à semelhança da mulher que está grávida, prestes a dar à luz. Quando a mulher está grávida, já chegando nos seus 9 meses, próximo dela ganhar a criança, ela sente o que nós chamamos de contrações, não é isso? Ela sente dores. Quem é mãe aqui sabe a dor da contração. Então, quando a mulher está próxima a dar à luz, ela tem o primeiro sinal. Ela sangra, aí ela sente a primeira dor, que são dores que elas vão aumentando à medida que o tempo vai passando. Vai se intensificando a dor, até que chega ao ponto de ela realmente não suportar mais e a criança precisa nascer. Então a dor ela vai só aumentando à medida que o tempo vai passando. Se ela teve uma dor meia hora, daqui meia hora ela teve outra dor, aí vai diminuindo, vai aumentando mais a dor. O tempo e o espaço entre a dor e a outra vai aumentando. O que Jesus ele quis nos dizer? Que à medida que o fim se aproxima, as dores na face da terra vão aumentando, as coisas só vão piorando. Então, meu irmão, não espere coisas boas acontecer no mundo em que nós estamos, porque o mundo jaz no maligno. As coisas só tendem a piorar. E não adianta a gente querer colocar o melhor de todos os melhores, de governador e prefeito e políticos, e colocar o nosso coração e a nossa confiança nos homens, que não dá certo. Porque o que tem que se acontecer biblicamente falando vai acontecer, vai se cumprir. E nós estamos caminhando para o tempo do fim. Nós estamos dentro do campo da profecia. Nós estamos vivendo literalmente o final de todas as coisas. Então tudo que tiver de acontecer, vai acontecer. Agora o que me chama a atenção na Bíblia, sabe? E aquilo que eu falo para vocês assim, que Deus age fora da lógica, é que Deus ele revelou tudo o que ia acontecer nos últimos tempos para um rei ímpio. Ele simplesmente se revelou ao rei Nabucodonosor no capítulo 2 do livro do profeta Daniel. O livro do profeta Daniel, capítulo de número 2, vai nos narrar o sonho e a visão que Nabucodonosor teve com uma estátua. Nabucodonosor tem a visão de uma estátua em sonhos que não lhe deixou dormir mais, que lhe trouxe preocupação, porque com certeza aquele sonho ele nunca tinha tido um outro igual àquele, em que ele vê uma estátua com a cabeça, cuja cabeça era de ouro, cujo peito e os braços eram de prata, o ventre era de bronze, as pernas eram de ferro e os pés de ferro misturado com barro. Isto lhe tirou o sono e ele convocou todos os sábios, todos os magos, todos os feiticeiros do seu reino, que estavam ali também de outras nações, que lhe introduziram a sua presença para que eles pudessem ter a interpretação daquele sonho. Nabucodonosor ficou tão perturbado com esse sonho, que ele disse que se ninguém conseguisse interpretar, ele iria mandar executar todos os sábios da Babilônia, inclusive Daniel e seus amigos. E diz a Bíblia que os sábios, os feiticeiros, os magos se compareceram perante Nabucodonosor, e quando Nabucodonosor contou o sonho, eles simplesmente disseram: olha, rei, não tem ninguém no mundo que consiga interpretar este sonho, porque este sonho não é para homens da terra, esse sonho é para os deuses. E o rei furioso decretou que eles morressem. Então baixou um decreto. Só que esse decreto que foi baixado, chegou a informação até a presença de Daniel. E quando Daniel soube do decreto, e que o rei tinha determinado para que se cumprisse o mais rápido possível, Daniel, de forma muito sábia e inteligente, pede ali ao principal, né, a pessoa que estava responsável para fazer este extermínio, ele pede que ele seja introduzido à presença do rei. E ao ser introduzido à presença do rei, Daniel pede que o rei lhe desse um tempo para ele ter a interpretação e lhe dar a interpretação daquele sonho. A Bíblia diz que Deus deu graça aos olhos do rei, a Daniel. Daniel pediu um tempo para ter a interpretação.
Daniel chama os seus 3 amigos e eles entram assim numa campanha de oração, eles entram num propósito de oração, para que Deus revelasse, para que não acontecesse aquele extermínio, porque também eles iriam morrer. E diz a Bíblia que eles começaram a orar e Deus então deu a Daniel a interpretação, não só a interpretação, é como se Daniel tivesse sonhado o sonho do rei, porque ele viu nas suas visões o mesmo que o rei tinha visto. Só que nesta visão de Daniel, que Nabucodonosor teve, ele vê aquela estátua de ouro, de prata, de bronze, de ferro misturado com barro, e ele tem a visão também de uma pedra, de uma grande pedra que ela se desloca de uma montanha sem auxílio de mão, que dá no pé da estátua e desfaz aquela estátua, esmiuça aquela estátua e tudo vira pó. E aquela pedra começa a crescer e se torna uma grande rocha, um grande monte que toma conta de toda a face da terra. É nesse momento que Daniel tem de Deus a interpretação do que se tratava a visão de Nabucodonosor, que nós vamos estar observando com mais carinho agora. Observe que no versículo de número 37 e versículo de número 38, o capítulo 2 do livro do profeta Daniel, está escrito assim: Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus dos céus tem dado o reino, o poder, a força e a glória, e em cuja mão ele entregou os filhos dos homens, onde quer que habitem os animais do campo e as aves do céu, ele te fez reinar sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Então Daniel tem de Deus a interpretação que na visão que Nabucodonosor teve, ele era a cabeça de ouro. Por quê? Porque ele foi o reino do mundo que mais teve poder, que mais foi majestoso, que mais conquistou ouro. Ele foi o único governo mundial mais poderoso que já existiu na face da terra. Então Daniel, ele teve essa interpretação. Em segundo lugar, Daniel revela a outra parte da estátua, o peito de prata. Daniel capítulo 2, versículo 39. E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre a face da terra. Daniel começa a detalhar quem eram esses reinos. Então, cabeça de ouro, peito de prata. Daniel estava falando justamente dos reinos que vieram depois, que eu acabei de falar para vocês agora há pouco. Então, o primeiro reino era de Nabucodonosor, babilônico. O segundo era o império dos persas e medos, através de Ciro Grande. O terceiro, o império grego, através de Alexandre Magno. E por fim, o último, que era o império romano, através do imperador Júlio César. O último império de todos eles, que é o império romano, ele é o império mais longo. Assim como os membros nossos inferiores são os maiores do nosso corpo, aquilo revelaria que seria um longo império, mas que seria um império dividido. E no final desse império, o encerramento desse império, que já é a parte dos pés da imagem, da estátua, representa os dias em que nós estamos vivendo, pessoal. Os pés que Daniel viu misturado, barro e ferro, representa o tempo em que nós estamos vivendo. Que já não se trata exclusivamente de um império só, de um governo só, ou de um único rei nesse momento. Trata-se da união de países. Trata-se da união de 10 países, pelo menos, que irão surgir no final dos tempos, mas que eles não se unirão, porque o barro não se mistura com ferro. Eles vão ser frágeis, eles vão ter falhas. A Bíblia nos mostra que é justamente durante este domínio, este controle mundial, porque o mundo está sendo trabalhado para isso. A tecnologia que nós temos hoje é com esse propósito. Tudo que está em torno do sistema de governo mundial, ele está sendo trabalhado em todos os seus mínimos detalhes. Tudo que está relacionado ao final dos tempos, a profecia bíblica, ela está se cumprindo de forma muito categórica, nos seus mínimos detalhes. Então nós de fato teremos o surgimento de nações que irão fazer alianças entre si, com um único propósito: tentar dominar o mundo, tentar governar a terra. Só que segundo a profecia, eles não irão adiante. Eles não irão conseguir concluir o seu propósito final. Por quê? Porque na visão que Daniel teve, ele contemplou uma grande pedra que saía do céu, sem auxílio de mão,
e bateu no pé da estátua e destruiu completamente o pé da estátua, levando a estátua a cair por terra, com todos os seus propósitos, desígnios, elaborações, porque este governo, este reino, cuja pedra foi tirada sem auxílio de mão, é o reino do Cristo, é o reino de Jesus, é o reino do Messias, é o reino de Yeshua HaMashiach. Ele irá dominar o mundo todo. Ele irá conquistar o mundo todo. Nenhum governo ficará de pé diante dele, porque a ele foi dado a promessa: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os confins da terra por tua possessão. Você pode glorificar Jesus nessa manhã? Tenho vontade de dar uma glória a Deus misturado com aleluia forte aqui, viu? Porque a Bíblia nos mostra que no final dos tempos, mesmo com todos os empreendimentos organizados minuciosamente pelo anticristo, pelo falso profeta, eles não irão adiante, porque há um governo maior, mais poderoso, há um governo que irá destruí-los, há um governo que irá envergonhá-los, há um governo que se estabelecerá. E eu quero dizer para vocês que nós que aqui estamos, fazemos parte deste reino, fazemos parte deste governo. Nós estamos aqui na terra como um exército do Deus vivo. Deus, ele se dispõe de pelo menos 3 exércitos. O primeiro exército de Deus são os anjos. O segundo exército de Deus é a natureza. Aliás, 4. O terceiro exército de Deus é a nação de Israel. E o quarto exército de Deus é a igreja que marcha triunfante, estabelecendo o reino de Deus onde ela está. Onde você pôr a planta dos seus pés, você é uma parte do reino de Deus, estabelecendo o controle de Cristo sobre o mundo. Entenda isso. Você não é qualquer um. Você não é qualquer pessoa. Você não está servindo o Império Babilônico. Você não está servindo o Império Grego. Você não está servindo o Império Persa. Você não serve o Império Romano. Você serve o Império dos céus. O Império daquele que é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Você serve um rei que nunca conheceu a derrota e que nunca jamais conhecerá a derrota. Então você está inserido num reino que nunca terá fim, que nunca irá acabar. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Esta pedra que Daniel viu representa claramente. Esta pedra, ela é Jesus Cristo. E eu vou te mostrar isso na Bíblia. Queira ver comigo aqui o que disse Pedro na sua carta, ou na sua primeira carta, no capítulo 2, e no versículo de número 6, em que ele diz o seguinte: por isso na Escritura diz: eis que ponho em Sião uma pedra principal, pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Quem aqui lembra do diálogo que Jesus teve com os discípulos, quando ele lhes perguntou acerca do que as pessoas estavam falando sobre ele? Jesus perguntou aos discípulos: olha, quem os homens estão dizendo ser o Filho do Homem? O que eles falam sobre mim? Os discípulos disseram: Senhor, uns por aí estão dizendo que tu és Elias, outros dizem que tu é algum dos profetas que ressuscitou aí. Aí Jesus perguntou para os discípulos: e vocês, e vós? Quem vós dizeste que eu sou? Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, tu és quem? O Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, voltando-se para Pedro, disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue quem tu revelou, mas o Espírito do Pai que está nos céus. Voltando-se para Pedro, ele disse: também te digo que tu és o quê? Pedro, e sobre esta edificaria a minha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Observe, para quem não sabe, o nome de Pedro, que surge no original grego, é Petros. E Petros significa minúscula pedra, fragmento de rocha, pequena pedra, mas não é a pedra. Jesus, ele não fundou a sua igreja sobre Pedro, ao contrário da doutrina romana, que afirma que Pedro foi o primeiro papa. Não, Jesus não iria jamais firmar ou fundar a sua igreja sobre alguém. Jesus, na verdade, fundou a igreja sobre a confissão de Pedro, quando lhe revelado pelo Espírito Santo que Jesus era o Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus, meus irmãos.
Cristo é o título de Jesus. Jesus no original hebraico é Yeshua, que quer dizer o Senhor salva. Quem não sabia, está sabendo agora. O real significado do nome de Jesus é o Senhor salva. E Cristo quer dizer ungido, consagrado, separado. Então, nós podemos resumir o seguinte, da seguinte maneira: aquele que viria salvar o mundo, porque ele disse que ele veio para buscar e salvar os que se haviam perdido, ele primeiramente foi o quê? Ungido, consagrado, separado para descer aqui na terra e cumprir uma missão. Então Pedro está dizendo assim, quando Pedro se volta para Jesus, tu és o Cristo, o que ele quis dizer? Tu és aquele de quem diz as Escrituras, tu és o cumprimento profético, tu és o Messias que haveria de vir. Pedro tem uma revelação, por essa razão Jesus disse, não foi a carne e o sangue que te revelou, o Espírito do meu Pai foi quem te revelou. Eu te digo que tu és um fragmento de pedra, tu és uma minúscula pedra. Jesus disse assim, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Igreja tem dono, meu irmão. O dono da igreja não é o pastor fulano, não é o pastor ciclano, não é o pastor beltano. O dono da igreja se chama Jesus, Yeshua HaMashiach, Cristo Messias, o consagrado para salvar, o separado e ungido para salvar. A igreja tem um dono. E Jesus fez uma afirmação que nós temos que tomar posse dela: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O diabo já tentou de todas as maneiras frear, parar o crescimento da igreja, mas ele não conseguiu e nunca vai conseguir. Porque a igreja está crescendo no poder e na unção do Espírito Santo de Deus, daquele que disse que as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja. Embora haja perseguição, embora muitos soldados caiam no chão martirizados por amor a Cristo, mas até mesmo do sangue deles será uma semente para que a igreja continue caindo. A morte nunca paralisou a igreja, a perseguição nunca paralisou a igreja, o inferno nunca paralisou a igreja, as ameaças governamentais nunca jamais pararam a igreja. Nada vai parar a igreja, porque a igreja tem um Senhor dos senhores na frente, que marcha na frente dela, que chama Jesus, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Então Jesus disse, sobre esta pedra edificarei minha igreja. Por que ele usa essa expressão? Porque pedra significa o quê? Significa alicerce. Quando a gente vai construir um prédio de alvenaria, a primeira coisa que a gente faz é o quê, irmão? Quem aqui trabalha com pedreiro? Fundação, o alicerce, o baldame. Porque a partir dali, que aquela casa vai ter condições de sustentar-se. E tem que ser bem feito, não é verdade? Se não for bem feito, ela cai. Então, quando Jesus disse que ele é a pedra principal, a pedra angular, significa dizer que ele é a base da igreja. A igreja está sustentada nele, a igreja está sobre ele. Ele é quem sustenta a igreja, ele é quem mantém a igreja de pé, ele é quem permite com que a igreja cresça. Amém? E ele não é somente uma pedra, ele é uma rocha inabalável. Ele é a pedra principal, ele é a pedra fundamental, ele é a pedra angular. E Paulo confirma também isso em Efésios 2:20, em que ele diz assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Escute uma coisa, Paulo diz que nós somos o templo do Deus vivente, nós somos o templo do Deus vivo. Todo templo, para ser erguido, precisa estar erguido em cima de uma rocha, em cima de um fundamento. E nós, como igreja, estamos fundamentados na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Queridos, por que razão Jesus, ele levanta o seu exército chamado igreja? Com um propósito fundamental: estabelecer o seu reino na face da terra. O que significa o reino de Deus? O reino de Deus é basicamente o que nós podemos chamar de domínio, de controle, ou reinado. O reinado que existe, dentro deste reinado, uma soberania, um soberano, um ser soberano. Alguém que tenha poder absoluto. E no reino de Deus nós temos um rei, nós temos um governo, nós temos as leis que regem este governo, nós temos as leis que regem esse governo. Nós temos as leis que regem esse governo, está aqui nas nossas mãos, a lei do governo de Deus. O governo de Deus não consiste, irmãos,
em coisas materiais. A Bíblia diz que não é comida e nem bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo. Amém? O reino de Deus depende única e exclusivamente de quem é o dono deste reino, de quem é dono deste governo, que é o nosso Deus. Só que existem, para finalizar minha mensagem, dois aspectos do reino de Deus. Existem dois aspectos fundamentais do reino de Deus. Preste atenção, olhe para cá, não desconcentre, esqueça qualquer coisa lá fora. Esteja ligado aqui. Eu preciso que a sua mente esteja aqui. Amém? Preciso que o seu coração esteja aqui agora. Em nome de Jesus, nós estamos sendo ministrados por Deus. Nós estamos recebendo de Deus nessa manhã uma autoridade espiritual. Mediante esta mensagem. Não é porque eu estou pregando, não. É porque Deus nos trouxe uma revelação aqui agora. Vamos receber tudo que Deus tem para nos dar. Amém? Então, observe bem. Dois aspectos do reino de Deus. O primeiro aspecto do reino de Deus é o que nós chamamos de aspecto presente. Porque o reino de Deus, como sendo o domínio do Senhor, ele é primeiramente reconhecido no coração do homem. Ok? Diferente dos governos dos grandes imperadores do passado, que para dominarem alguma coisa, usaram armas militares, a espada, a lança, a força, a opressão, usaram como ferramenta de tortura. O governo de Deus está sendo plantado primeiramente no coração dos homens, sem arma, sem ameaça, sem tortura, mas única e exclusivamente por amor. Pelo amor que Deus tem por nós, pela mensagem das boas notícias que entra no coração do homem, que é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. A palavra de Deus é uma espada afiada, que ela entra entre a divisão da alma e do espírito. Então esse conceito, ele envolve as bênçãos de salvação, as bênçãos de redenção. São aqueles que se rendem ao senhorio de Cristo. Quem aqui já se rendeu ao senhorio de Cristo? Alguém colocou uma arma na tua cabeça dizendo, se tu aceitar Jesus, tu morre? Alguém disse assim, olha, estou com essa faca aqui, se tu aceitar Jesus agora, eu vou te matar. Alguém aceitou dessa forma a Cristo? Alguém se entregou a Cristo dessa maneira? Não. O Espírito Santo te convenceu. Você passou a amá-lo porque Ele te amou primeiro. E você hoje o serve porque Ele é Senhor da tua vida. Você hoje o adora, você hoje celebra porque Ele é Rei e Senhor sobre você. Porque Ele é digno de adoração. O seu amor lhe atraiu. O seu amor lhe convenceu. O seu amor lhe envolveu. E por isso você está aqui servindo a Ele. Então o reino de Deus, ele está primeiramente no coração das pessoas. Os cidadãos do reino de Deus são aqueles que foram arrancados do reino das trevas e foram introduzidos no reino da luz. Onde você estava antes de conhecer Jesus? Quem era você antes de conhecer Jesus? Você estava sendo escravizado e torturado por um Senhor cruel, pelo Senhor que queria destruir a tua vida, pelo Senhor das trevas, por aquele que é responsável pelas maiores atrocidades do mundo, por aqueles que é descrito na Bíblia por Abaddon, destruição, perdição, ruína, morte. Você estava escravizado e acorrentado nas mãos do diabo. E o diabo, a Bíblia diz que ele sabe que pouco tempo lhe resta. Jesus disse isso. O diabo foi entre vós e sabe que pouco tempo lhe resta. Só que Jesus usa Paulo para nos trazer uma mensagem profética, da qual nós devemos triunfar, do qual nós devemos glorificar. Quando Paulo escreve dizendo que em breve Jesus esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Chegará o tempo em que, de uma vez por todas, Abaddon, Satanás, que significa adversário, diabo, que significa inimigo, o maior inimigo das nossas almas, será totalmente destruído debaixo dos nossos pés. Nós estamos vivendo nos nossos dias uma guerra contra o inferno, uma guerra contra os demônios, uma guerra contra o império das trevas, mas nós não podemos deixar de esquecer que as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais, poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nós não estamos desarmados nessa guerra, nós estamos avançando com o reino de Deus, armado à direita, armado à esquerda, com o general na frente marchando, com o exército dos céus vindo ao nosso encontro, os anjos dos céus, os anjos de Deus descendo na terra, para que o reino de Deus seja implantado no coração dos homens. Então o reino de Deus no presente,
Ele está sendo implantado no coração das pessoas. Colossenses 1,13 está escrito: o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho em amor. Mas o segundo aspecto do reino de Deus é o aspecto chamado futuro, em que o reino de Deus continuará em progresso, até alcançar a manifestação final, a plena aparição de Cristo em sua glória, quando Jesus vir estabelecer o seu governo, o seu domínio, completamente sobre a terra. É neste momento que o reino de Deus irá ser entregue ao Cristo completamente, e nós estaremos inseridos dentro dele. Amém? Nós estamos inseridos dentro deste reino. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quem está preparado aqui para ouvir? Para ouvir o Senhor bradar com a voz de muitas águas, bradar com a voz de multidão: vinde benditos de meu Pai, tomai por herança. Aleluia, o que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Aleluia. Nós não iremos sofrer eternamente, nós não iremos padecer eternamente nos lugares sórdidos do inferno, porque Deus preparou um governo, um reino. Ele disse: eu vou preparar lugar, e quando eu vou e vos preparar lugar, eu virei para vós novamente. Vocês não serão órfãos, vocês não estão órfãos, porque nós temos alguém ao nosso lado todos os dias, chamado Consolador, amigo, conselheiro, advogado, Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus, glorificado seja o nome de Jesus, o nome mais poderoso que existe, o nome mais glorioso que existe. Diante desse nome treme o inferno, treme Satanás, treme os demônios, os cárceres se abrem, porque no nome de Jesus há poder e autoridade. Você pode falar Jesus nessa manhã? Fale bem alto: Jesus, Jesus, Jesus. Esse nome é poderoso. Há poder nesse nome. A gente fala na língua indígena Iesui, que é o mesmo que Jesus. Aleluia. Esse nome é dado entre os homens pelo qual nós devamos ser salvos. Esse reino será um reino que jamais terá fim. Salmo 145:13 está escrito: o teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura em todas as gerações. Bendito seja Deus. Esse reino se estenderá de mar a mar, de um mar a outro. Salmo 72:8 está escrito: dominará de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Queridos, o que todos os imperadores do mundo tentaram fazer e fracassaram, Deus entregará nas mãos do seu Messias. Deus entregará na mão do seu Cristo. Deus entregará na mão do nosso Senhor, do nosso amado Salvador, daquele que nos salvou, daquele que nos resgatou, daquele que nos chamou, daquele que nos tirou das trevas, daquele que nos chamou pelo nosso nome, daquele que nos escolheu desde o ventre da nossa mãe, daquele que nos tirou lá de onde nós estávamos para estar aqui agora. Este reino será entregue a Ele, e nós fazemos parte deste reino. Nós somos arautos deste reino que jamais terá fim. Nós somos missionários deste reino. Eu quero dizer para você, meus irmãos, que através da tarefa missionária, Jesus está conquistando territórios. Jesus está conquistando corações. Jesus está conquistando vidas. Ele pode contar com soldados deste reino, súditos deste reino. Glória a Deus, glória a Jesus. Existem duas formas de conquistarmos territórios para Cristo. Vou encerrar agora. Existem duas formas de conquistarmos território para Cristo. Pode anotar aí. Não perde não a oportunidade. Existem duas formas de conquistarmos território para Cristo. Primeiro, guerreando em oração. Guerreando em oração. Mateus 6:10 está escrito: venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós conquistamos territórios para Cristo através da nossa oração, clamando ao Senhor para que Ele implante o seu reino na terra, desejando o reino de Deus, amando o reino de Deus, pedindo que venha o reino de Deus. E em segundo lugar, nós conquistamos territórios para Cristo, levando as boas notícias de salvação do reino de Deus.
em fazendo as pessoas entenderem que já é chegado o reino de Deus, que o reino de Deus já está entre nós, o reino de Deus já está no nosso meio. O reino de Deus apenas irá ser entregue ao Cristo, mas ele já existe, ele já está na terra, embora invisível aos olhos das autoridades humanas, embora invisível aos olhos dos poderosos da terra, embora negligenciado pelas autoridades que neste mundo existem. Não adianta, irmão, todo joelho se dobrará diante dele, todo joelho se dobrará diante dele, até os injustos juízes que hoje existem legislando as leis, irão se prostrar perante o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e o juiz de toda a terra. O tempo de pedir misericórdia é hoje, o tempo de reconhecer os erros é agora, porque no dia em que ele estiver assentado no seu alto sublime trono para julgar a terra, não vai ter desculpa, vai fugir a terra, vai fugir os céus, ninguém vai conseguir sair da presença dele, a glória dele estará ali, e ele julgará com justiça, e ele julgará com retidão todo o mundo. Jesus, ele é o maior de todos os conquistadores. O nosso Cristo é o general vencedor das nossas batalhas. É aquele que não sabe o que é derrota e jamais saberá, porque ele é vencedor. Ele veio para vencer. O Senhor Jesus está hoje dizendo para nós, o Senhor Jesus está hoje dizendo para a sua igreja, o Senhor Jesus está dizendo hoje ao seminário STC de Guarapari e de todos os outros lugares. O que Jesus está dizendo? É hora de marchar, é tempo de avançar, é tempo de conquistar, é tempo de conquistar. Fique de pé em nome de Jesus. É tempo de conquistar. Nós temos uma arma infalível nas nossas mãos. Nós temos uma arma, cadê a sua arma infalível? Deixa eu ver aqui. Quem tem uma arma infalível na sua mão? Que corta e não sai sangue, né? Nós temos uma arma infalível. Nós temos uma arma poderosa. Nós temos uma arma poderosa nas nossas mãos. Aleluia. Nós fazemos parte desse reino, desse governo que nunca jamais terá fim. Glória a Deus. Nós servimos a um Deus que nunca vai ser derrotado. Aleluia. Aquele que na cruz bradou em alto e bom som, está consumado. Muita gente pensa, irmão, que o diabo fez festa quando Jesus morreu na cruz. Isso é uma heresia. Uma vez eu ouvi uma pregação, né? Jesus, irmão, morreu. Quando ele morreu, o diabo estava fazendo festa no inferno. Ele estava sentado num trono. E lá os demônios fazendo festa. E muita festa no inferno. E de repente, eles ouviram Jesus chegando. Pá, pá, pá. E tomou a chave da mão do diabo. Onde é que está na Bíblia isso? Você já leu isso na Bíblia? Me mostra aí. Não está escrito isso. O diabo não queria que Jesus morresse na cruz. Porque ele sabia que Jesus veio para isso. Se fazer maldito por nós. O diabo lutou para matar Jesus antes da cruz. Amém? Quando Jesus disse, está consumado, eu acho que naquela hora o Satanás começou a pegar na cabeça dele, agora já era. Ele vai pisar de uma vez por todas na minha cabeça. Não teve festa no inferno não, meu irmão. Porque Jesus morreu. Amém? Mas teve festa no céu. Glória a Deus, mas teve festa no céu. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, amém? Poderoso Deus, maravilhoso Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que governa, aquele que domina, aquele que é Senhor, aquele que manda, aquele que é poderoso, aquele que tem as chaves de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Aleluia, aquele que tem as chaves da morte, do inferno, aquele que é poderoso, que ressuscitou ao terceiro dia, está à direita de Deus intercedendo por nós, está sentado no alto e sublime trono, cercado de querubins e serafins, na tua corte angelical. Ó Senhor, nós adoramos e bendizemos ao Senhor, nós nos rendemos diante da tua majestade, nós nos rendemos perante o teu poder. Aleluia, o teu poder, Senhor, nos dá força, o teu poder nos fortalece. Nós sabemos que estamos debaixo de uma autoridade espiritual poderosíssima, Pai. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa manhã. Senhor, nós te agradecemos por tudo quanto tens feito em nossas vidas. Em nome do Senhor
Jesus. Amém? Vamos aplaudir Jesus? Glória a Deus. Toda a glória, toda a honra, todo louvor seja dado a Jesus. Deus abençoe a todos, meus irmãos.